Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Gente, o Júnior me falou de um grupo que vocês têm no WhatsApp. Aí eu entrei nele agora, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Aí eu entrei porque esse quadro que eu estou fazendo aqui com vocês, que eu estou escrevendo, depois eu mando ele para vocês. Por lá eu exporto ele para PDF. E aí vocês têm acesso lá a essas coisas que eu escrevi, tudo que eu fiz lá. Mas eu vou colocar lá na plataforma também, só que na plataforma eu ainda não estou com acesso a ela, a sala de vocês. Aí, enquanto eu não organizo lá, eu vou mandando pelo grupo também. Ok. Ok? Vou dar só 2 minutinhos, aí a gente já começa de novo. Tá? Deixa eu já ir abrindo a tela aqui. Não é isso. Nós tínhamos parado nessa parte aqui, de comprimento de um arco. A gente fez um exemplo. E aí, vamos continuar então aqui agora. Vou falar dessa parte de radianos. Gente, uma coisa, esqueci de comentar com vocês. Se vocês quiserem mandar alguma questão, alguma coisa pelo bate-papo, eu vou abrir ele aqui. E aí vocês podem mandar por lá também, tá? Ok. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Vamos lá, então. Aqui, então, nós tínhamos falado da ideia do comprimento de um arco, que a gente pode encontrar através de uma regra de 3. Até aqui, tinha ficado de boa encontrar o comprimento de um arco através do comprimento total da circunferência? Sim. Sim. De boa, né? Então, nesse caso, aqui apareceu também uma informação em radianos, tá vendo? Só que antes de eu falar desse comprimento de arco aqui em radianos, eu quero falar com você exatamente primeiro o que seria esses radianos. Depois a gente volta lá um pouquinho e a gente fala sobre sobre aquele comprimento de arco. Aí o que acontece? Até então, quando a gente estava trabalhando com ângulos, que é exatamente essa medida da abertura aqui entre dois segmentos de reta, a unidade de medida que a gente sempre estava usando era em graus. Então, quando a gente fala de ângulos, a primeira coisa que a gente já pensa, um ângulo, então, está em graus. Só que os graus não são uma única unidade de medida que existe para quando a gente está trabalhando com ângulos. Existe essa outra unidade de medida também, que é chamada de radianos. Então, é isso que eu quero comentar com vocês. Por que a gente fala de radianos agora, quando a gente falou de circunferência? Porque o radiano ele está totalmente relacionado ao comprimento do arco de uma circunferência. Então, por isso que depois que a gente falou de arco, a gente consegue falar de radianos. E aí, os radianos, olha o que ele fala aqui por definição. Quando um ângulo θ é tal que o arco por ele determinado tem o mesmo valor do raio r de uma circunferência, dizemos que esse ângulo representa um radiano. Como assim? Deixa eu mostrar nessa figurinha aqui para vocês.
eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, e esse ângulo alfa, ele abriu um arco aqui para mim, que é esse arco que ele me deu a medida L, esse L minúsculo aqui, ó. O que acontece? Se a medida desse arco for exatamente a mesma medida do raio dessa circunferência, igual ele colocou aqui, ó, se a medida do L for igual ao R, a medida do raio da circunferência, então esse ângulo aqui, a gente fala que a medida dele é de 1 radiano. Então, a ideia dos radianos, elas saem daqui, ó, dessa medida de arco. Então, quando eu abro um arco em que a medida dele é igual à medida do raio, a medida do ângulo é 1 radiano. Essa é a definição de onde a gente tira o radiano. Aí a gente tem aqui as mesmas relações, ó, o comprimento é 2πr. Espera aí, gente, rapidinho, deixa eu tirar o cachorro daqui. Rapidinho. Pronto, voltei. O alfa continua lá com o ângulo saindo do centro, e aí a gente tem essa relação aqui, ó. O alfa, ele é o comprimento do arco, para que eu consiga determinar em radianos. É o comprimento do arco dividido pelo raio. Por isso que se o L for igual ao R, aí vai ficar um número dividido por ele mesmo, que dá 1. Então aí o alfa fica 1 radiano. Então, a ideia do radiano é exatamente essa. Ela sai lá da questão do arco determinado por um ângulo que tem lá mesmo comprimento. O comprimento do arco é o comprimento do raio. E aí, a partir dessa observação, então, a gente consegue fazer uma conversão. A gente consegue transformar o que é graus para radianos e o que é radiano para graus. Porque vocês vão ver que, por exemplo, se eu falar de 30 graus, não é a mesma coisa de eu falar 30 radianos. Ó, a abreviação, o símbolozinho de radianos que a gente usa é exatamente rad. Não tem um símbolozinho igual graus, ó, que é uma bolinha. E aí, por que não é igual? Porque através dessa relação aqui, a conversão que a gente faz de graus para radianos é utilizando essa informação aqui, ó. Então, naquela notação lá de cima, a gente consegue tirar que 360 graus equivale a 2π. Uma coisa que vocês vão ver que é muito comum é que quando a gente dá a medida do ângulo em radianos, é muito comum aparecer o π nessa notação, por conta de toda aquela informação do comprimento lá de trás, ó, que o comprimento é 2πr, e aí tem a ver com a relação lá com a medida do arco. Então, sempre que a gente falar em radianos, quase sempre, na verdade, vai aparecer o π. E aí a primeira relação que a gente já tem, que ela é uma relação que é importante, é essa, de que uma volta completa, que é 360 graus, equivalem a 2π. Se eu pegar e dividir os dois lados aqui por 2, ó, dessa igualdade, aí a gente tem então uma relação que é a que a gente usa para fazer as conversões. 180 graus é a mesma coisa então que π. Então, eu meio que pulei uns processos aqui, mas a ideia é essa, ó, gente. A partir dessa relação e desse comprimento que é 2πr, a gente chega nesse resultado, ó, de que 360 graus é igual a 2π. Então, 180 graus é igual a π. Feito isso, é só a gente usar, então, agora uma regrinha de... Voltei, gente. Eu caí do nada. Nem deu sinal. Ou eu tava travando ou não? Tava. Tava. Gente, me fala quando eu estiver travando, que aí eu... Aí eu repito. Eu achei que eu tava aqui super de boa, de repente trencar. Eu falei, mas nem deu aviso que tava com a internet ruim. Então, quando eu estiver travando, vocês me falam, tá? Ó, voltei aqui. Então, peraí que eu vou repetir o finalzinho que eu falei, ó. Eu falei... Vocês ouviram essa parte aqui do 360 graus é igual a 2π? Sim? Beleza. Essa sim. Essa aí sim. 360 sim. Aí eu dividi os dois lados por 2, encontrei então que 180 graus equivale a π.
E aí a ideia do que eu falei para vocês é que se eu quero fazer uma conversão de graus para radianos, a gente usa regra de 3. Utilizamos uma regra de 3 normal. Tipo assim, ó, melhor do que eu mostrar aqui com essas formulazinhas, eu vou fazer um exemplo com vocês. Só que eu vou fazer o seguinte. Para que eu tenha um espaço ali do lado, ó, eu vou pôr para cá, ó. Eu vou usar o ladinho aqui. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Quero transformar 30 graus para radianos. Para fazer essa transformação, regrinha de 3 normal. É só a gente usar essa informação aqui, ó, de que 180 graus equivale a π. E aí lembra do que eu comentei com vocês. Quando a gente dá a medida em radianos, é comum aparecer o π. Então, o π que vai aparecer aqui, a gente não precisa transformar ele para 3,14. A gente deixa ele como π mesmo. Então, ficaria, ó, se 180 graus equivale a π, então 30 graus equivale a quanto? Pronto. Fazer essa regrinha de 3 é a gente resolver fazer essa transformação. Aqui multiplica cruzado, ó, ficaria 180x é igual a 30π. Esse π, como eu disse para vocês, não tem necessidade de a gente transformar ele em 3,14, porque em radianos vai aparecer o π mesmo. Então, eu vou só pegar esse 180 e passar dividindo. Então, ficaria 30π dividido por 180. Como aqui está multiplicando, eu vou fazer umas simplificações aqui, ó. Esse zero com esse zero vai embora. E vou dividir em cima e embaixo por 3. Ficaria, então, lá em cima, 3 dividido por 3 dá 1, então não precisa aparecer. 18 dividido por 3, 6. Pronto. Isso quer dizer que 30 graus em radianos é a mesma coisa que π sobre 6. Aqui a gente fez a conversão. Transformamos o que era graus para radianos. Viram? Então é simples a gente fazer essa transformação. De novo, é só usar a regra de 3. É aquela história, né, gente? Regra de 3 resolve metade dos nossos problemas. Só metade, a outra metade não. Então, fazer o contrário também é a mesma coisa, tá? Se eu quiser radianos para graus, a mesma regrinha de 3, só que ao invés de preencher aqui nos graus, a gente vai preencher aqui nos radianos. Vamos fazer um outro exemplo aqui, o contrário, ó. Vou colocar aqui exemplo 2. Quero transformar π sobre 3, vamos supor. π sobre 3 para graus. De novo, usamos regra de 3, ó. 180 graus equivale a π, então π sobre 3 vai valer quanto? Aí é só montar a regra de 3 contráriozinho aqui. Aí ficaria 180 vezes π sobre 3 é igual a x vezes π. Como tem um π multiplicando aqui em cima, de um lado, e um π multiplicando aqui do outro lado da igualdade, posso simplificar. Aí vai ficar 180 dividido por 3, que é 60, e do outro lado fica só o x. Pronto. π sobre 3 em graus equivale, então, a 60 graus. Então, π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. Uma outra forma que a gente podia fazer, gente, para transformar radiano para graus, que é mais fácil do que usar a regra de 3, é só substituir. Já que em radianos é muito comum aparecer o π, só a gente substituir. No lugar do π, colocar o 180. Olha lá, 180 dividido por 3 dá 60, né? Então já sairia direto. Nem precisaria ficar fazendo regra de 3. Mas isso é só para os casos em que já aparece o π aqui, ó. Olha lá, no de cima daria para fazer a mesma coisa. 180 dividido por 6 dá 30. Então, aqui já está certinho. Tranquilos com essa parte aqui de conversão? Sim ou não? Sim. Sim? Então, agora que a gente conhece radianos, eu posso falar para vocês de uma outra formulazinha que a gente tem para falar do comprimento de um arco. Se eu tratar esse ângulo aqui agora, ó, como sendo em radianos e não em graus,
Aí a gente não precisa ficar usando regra de 3 para calcular o comprimento do arco. Porque olha o que acontece. A regra de 3 que a gente tinha lá quando era ângulos, ou melhor, quando era graus, era essa aqui, ó. 360 graus é uma volta completa, então é 2πr. Quer dizer, então, que o ângulo vai se relacionar com o comprimento do arco. É o que a gente fez aqui atrás, ó, a mesinha. Aí, fazendo essa regra de 3, o que a gente tem? Multiplica aqui cruzado, aí fica 360 vezes L é igual a 2πr vezes o ângulo. Só que, se o meu ângulo tivesse em radianos e não tivesse em graus, eu poderia trocar ó, esse 360 graus pelo 2π, que é a relação que a gente viu ali na frente agora. E aí, o que aconteceria? 2 de um lado posso cortar com 2 do outro, o π de um lado eu posso cortar com o π do outro, e aí sobraria o L, que é o comprimento que eu quero, e do outro lado o raio vezes o ângulo. Então, se meu ângulo tiver em radianos, a gente não usa a regra de 3, a gente já pode ir direto aqui, ó. O comprimento vai ser o quê? O raio vezes o ângulo. Mas para esse dar certo, o meu ângulo tem que estar em radianos. Se ele não estiver em radianos, não vai dar certo. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, também nesse. Deixa eu apagar para não ficar cheio de coisa. Esse aqui eu vou escrever um enunciado para ele. Eu quero determinar a medida do arco aberto pelo ângulo. Aí, eu acho que aqui ele não vai deixar eu escrever o símbolozinho do π. Então, eu vou escrever π mesmo. Deixa eu pensar num aqui. Π é sobre 4. Ou então, melhor, vou deixar um espacinho, aí eu escrevo com a caneta. O ângulo π sobre 4 é de uma circunferência de diâmetro, vou dar uma complicadinha aqui. Opa. Diâmetro, deixa eu pensar, 6 centímetros. Botou um ângulo aqui, um acento. Então, o ângulo é π sobre 4. Então, nesse caso aqui, nesse meu exemplo, eu quero a medida do arco, eu dei o ângulo pelo qual ele abriu e eu dei o diâmetro dessa circunferência. Eu quero usar essa expressão aqui, ó. Por que eu já vou usar ela? Porque meu ângulo está em radianos, ó. Se está em radianos, a gente já pode ir direitinho nela. O que seria, então? L, que é o comprimento, é o raio vezes o ângulo. O meu raio, o exercício não me deu explicitamente, mas ele me falou que o diâmetro é 6, né? Se o diâmetro é 6 centímetros, o meu raio vai ser a metade desse diâmetro. Lembra que tem essa relação entre os dois. E o ângulo, o exercício me deu, π sobre 4. Esse π sobre 4, vamos transformar ele aqui rapidinho, ó. 180 dividido por 4 é 45 graus. Então, é como se fosse um ângulo de 45 graus. Pronto. Para descobrir o comprimento, o raio, que é 3, vezes o ângulo, que é π sobre 4. Para descobrir esse comprimento, aí sim a gente transforma esse π aqui, então, em 3,14. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Eita! Ficou grande, hein? Vou pôr ela menorzinho aqui. Então, seria 3 vezes 3,14, que 3 vezes 3,14, que deu 9,42. E esse 9,42 que eu vou dividir por 4. Então, 2,355. Vou colocar aqui o passo a passo. Então, aqui é 3 vezes 3,14 sobre 4. Então, ficaria
9,42 dividido por 4, que é igual a 2,355 centímetros. Então, esse é o comprimento desse meu arco determinado por esse ângulo aqui. De boa, né, gente? Essa parte radicando? Sim? Então tá. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu nem... Agora que eu tô vendo, meu chat nem tá aberto aqui. Aí, gente, como eu tava falando para vocês, acho que na hora que eu caí, esse quadro aqui eu vou mandar para vocês. Eu ainda não tenho acesso à plataforma. Eu devo ter falado isso umas 4 vezes, mas em todas as vezes parece que cai. Acaba a aula ou eu caio a internet. Eu não estou com acesso à plataforma, mas quando eu tiver, eu vou colocar lá também. E enquanto eu não coloco lá, eu vou mandando no grupo, naquele grupo de vocês de matemática, tá bom? Tá bom. E aí, agora sim, ó, depois que a gente falou de tudo isso aqui, eu nem queria falar para vocês, mas isso aqui é como se fosse só a introdução de tudo que a gente precisa saber para poder falar do restante. Então, agora que a gente falou de toda essa parte aqui, agora sim a gente consegue falar das relações que existem lá na circunferência. E aí a gente vê elas de 2 tipos. Uma que envolve os ângulos na circunferência e outras que vão envolver segmentos nessa circunferência, mas não é os segmentos lá daqueles elementos que a gente viu antes, são outros segmentos que aparecem, de retas tangentes, retas secantes, aí a gente vai lembrar disso aqui. Então, vamos começar aqui por essa parte de ângulos na circunferência. Vocês vão ver que é meio assim, essa parte aqui, gente, não tem como, é meio formulazinhas, vão aparecendo fórmulas, olha lá, igual aqui, só em ângulos na circunferência aparecem 5 fórmulas que a gente tem que lembrar, em relações aparecem outras também, mas o que eu falo para vocês? Fica mais fácil na hora que a gente faz exercício. E aí amanhã a gente tem uma aula, né? Aí amanhã nessa aula eu vou querer tentar fazer exercícios com vocês. Se não der tempo de eu falar tudo, a gente termina amanhã. Se der tempo, amanhã a gente faz exercício. Essa semana acho que não vai ter robótica, tá? A gente confirmei com o Júnior. Aí na semana que vem vai ter. Essa semana por causa do evento que teve ontem, do SESI. Então, vamos comentar essas relações aqui de ângulos na circunferência. Tem uma aqui para cima também, mas vocês vão ver que ela é bem de boa. Quando a gente fala de ângulos na circunferência... E aí, cachorro? Tem uma... Deixa eu encostar aqui. É que se eu fecho a porta, a internet fica ruim, porque o modem está lá na sala. Mas, vamos lá. Quando a gente está falando de ângulos na circunferência, como... Até então, todos os exemplos que eu acho que eu usei com vocês aqui, eu usei esse tipo aqui, ó, que é o central. O ângulo ele está bem aqui no centro da circunferência. Ó. Mas tem algumas relações que a gente pode fazer em relação ao ângulo e ao arco pelo qual ele está abrindo. O cachorrinho está participando desse da aula. A Amanda mandou ali. Ele sempre participa. Quando ele aparecer por aqui, eu vou mostrar ele para vocês. Como que ele é. Tem só a carinha de anjo. O primeiro tipo de relação que a gente pode falar, então, de ângulos na circunferência, é quando o ângulo acontece exatamente isso aqui. Ó. Eu tenho o ponto central da minha circunferência, aquele centro, e é nesse ponto que eu abro o meu ângulo. Então, esse ângulo meu aqui, ele meio que abriu através de dois raios. Então, eu peguei um raio aqui, abri esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele abriu esse arco AB. E aí, qual que é a relação que a gente pode fazer entre o ângulo alfa e o arco AB? Os dois possuem a mesma medida. Ou seja, o valor do ângulo alfa, eu posso falar que é o valor desse arco AB. E aí percebam que agora, nesse momento, eu estou falando dos valores de arco em graus, tá? Ou, nesse caso, em radianos. Até então, lá atrás, a gente estava falando em medida mesmo, de centímetros, essas unidades métricas. Aqui não. Essas relações que a gente vai fazer é tudo em relação a graus mesmo, ou radianos. Então, se esse alfa mede 30 graus, a gente fala que esse arco também mede 30 graus.
Por quê? Porque ele está abrindo no centro, ó, da minha circunferência. Agora, se o meu ângulo não estiver abrindo no centro da circunferência, mas sim na própria circunferência, ó, o ponto onde ele está abrindo aqui, ó, é um ponto em cima da minha circunferência, ó. Esse ângulo a gente fala que ele é um ângulo do tipo inscrito. E aí o ângulo inscrito, ele vai abrir um arco aqui também. Olha lá, ele abriu um arco aqui para mim. Só que a medida desse arco não vai ser a mesma medida desse ângulo. Ele vai ter uma outra relação, ó, que é o meu ângulo alfa vale a metade do meu arco AB. Então, se o meu ângulo alfa, por exemplo, medisse 30 graus, o meu arco AB vale 60. Porque se o ângulo está inscrito, a relação diz que o arco vai ser o dobro da medida dele. Então, de certa forma, esse arco AB mede 2 alfa. Por isso que aparece essa relação aqui, ó. A alfa é o meu AB dividido por 2, ou seja, o alfa é a metade do meu arco AB. Então, se está lá no centro, igual o primeiro caso aqui, nesse central, se está lá no centro, é a mesma medida. Se está inscrito, vai ser a medida dividido por 2. Isso acontece, gente, eu já vou dar uma puladinha aqui, porque é a mesma relação. Até quando o ângulo for semi-inscrito. Como assim semi-inscrito? Quando a gente viu aquele anterior, ele estava meio que assim, ó. Deixa eu desenhar ele aqui. Esse, aí, vamos supor, aqui estava o ângulo e aqui está o arco, que ele abriu. Nossa, mas ficou feio. Aqui está o arco. O que a gente tinha visto? Se esse ângulo aqui mede beta, aqui mede o dobro, 2 beta. A diferença desse ângulo aqui para esse ângulo aqui, ó. O ângulo beta, a gente fala que ele é inscrito, porque ele está totalmente dentro da minha circunferência. Ele está dentro lá na parte do círculo que essa circunferência determinou. Já o semi-inscrito, vocês podem perceber que tem um rebarbozinho dele que está aqui para fora, ó. Por quê? Esse outro segmento, ele meio que saiu aqui da minha circunferência, ó, ele não está lá dentro da minha circunferência. Então, o ângulo que abriu aqui ficou um pedacinho para fora. Mesmo ficando esse pedacinho para fora, ainda assim ele determina um arco, ó, que é esse arco que eu estou pintando de azul. E qual que é a relação que a gente tem? A mesma para o ângulo inscrito. Então, não importa... Gente, estou travando? Sim ou não? Sim, Sim, apareceu. sim, agora Minha está. internet está instável. Vou abrir aqui de novo, então. Aí vamos ver se melhora. Se eu travar, vocês me falam. Então, o que eu falei? Esse arco que é aberto por esse ângulo semi-inscrito tem a mesma relação do que o que era inscrito lá atrás. Então, se aqui mede alfa, o arco que ele está abrindo vai ser 2 alfa. Aí é essa ideia, ó. O alfa é a metade do arco AB. Então, não importa se ele está inscrito ou se ele está semi-inscrito, a relação fica a mesma para os dois, tá bom? Até aqui de boa, com essas 3 relações que a gente já viu? Sim, Oh, sim. nessa partezinha aqui. É que a Maria Eduarda mandou lá, que tá travando para ela. Maria Eduarda, qualquer coisa você me fala, porque a minha internet parece que não tá das melhores hoje. Tá? Aí se eu travar, você manda aí, que eu repito. Então, se o ângulo está no meio, é a mesma medida do arco. Se ele está inscrito ou semi-inscrito, é a metade. Ele vale a metade. E aí tem as duas últimas relações, que é quando eles são excêntricos. Ou ele é excêntrico interior, ou ele é excêntrico exterior. Como assim excêntrico interior ou exterior? Vamos ler aqui. Primeiro ele fala, ó, vai ser excêntrico interior quando o ângulo for formado por 2 cordas que se cruzam dentro da circunferência. Então, eu tenho uma corda aqui, vamos colocar tipo essa cordinha aqui, ó, essa corda,
Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso. Essa corda e essa corda aqui. Quando essas duas cordas se cruzaram, elas determinaram esse ângulo alfa aqui, ó, que ele marcou. E aí, vocês podem perceber que essas duas cordas, por mais que determinou esse ângulo alfa aqui, elas também determinaram dois arcos. Um arco para cá, que ele chamou de arco AB, e um arco para cá, ó, que ele chamou de arco CD. Qual que é a relação, então, que existe para esse ângulo e esses arcos? A soma dos dois arcos dividido por 2 é a medida do ângulo. E aí, por que o ângulo ele chama excêntrico interior? Porque ele meio que está flutuando lá dentro. Olha lá, ele não está no centro. E ele está dentro da minha figura, ele está dentro da minha circunferência. Então, a relação que a gente faz para o ângulo excêntrico interior é essa. É a medida do arco maior mais a medida do arco menor dividido por 2. Sabendo, então, essas medidas dos arcos, ou então até do ângulo, a gente consegue, então, fazer essa relação aqui, ó. E aí, assim como existe o ângulo excêntrico interior, existe o exterior. Ainda tem, ó, a ideia de ter duas cordas. Tem uma corda aqui e tem uma corda aqui. Só que elas não se cruzam dentro da circunferência. Eu meio que tenho que prolongar elas e elas se cruzam lá fora, ó, nesse pontinho aqui. E aí, de novo, essas duas cordas que se cruzam lá fora da minha circunferência, se eu prolongar elas, elas também determinam dois arcos. Esse arco menor e esse arco maior, ó. Qual que é a relação do ângulo alfa com esses arcos, então? Arco maior menos o arco menor dividido por 2. Espera aí, gente. Ó, deixa eu ver, a Amanda falou que estava travando, mas vai dar tudo certo, amém. Amém mesmo. Parou. Tomara que não trave mais. Então, qual que é a relação aqui, gente? Esses cachorros meus hoje eles decidiram. Se ele é interior, a gente soma os arcos e divide por 2. Agora, se ele está fora, ele é excêntrico exterior, subtrai os arcos e divide por 2. Mas toma cuidado, ó, a subtração tem que ser do arco maior pelo arco menor. Porque senão vai ficar aparecendo número negativo se eu fizer o contrário, e aí não faz sentido eu ter um ângulo, nesse caso aqui, negativo, tá? Então, arco maior menos o arco menor. Ó, são 5 relações que a gente viu aqui. Alguma dúvida em alguma? Tá de boa ou não tá de boa? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo? Eu vou fazer assim, tinha um exercício que ele tava no final, mas eu vou fazer ele aqui agora com vocês, para esse aqui, ó. Que aí a gente já tá nesse assunto mesmo, aí a gente já aplica. Ó, esse exercício aqui vai envolver essa ideia de ângulos na circunferência. E eu quero agora que vocês pensem aí comigo. Olha lá, ele quer... Ó, tá falando que tá instável de novo, então se eu travar, vocês me falam. Eu quero, nesse exercício, dada essa figura, eu quero determinar o valor do arco AB. E aí, faltou só uma informaçãozinha nesse exercício que eu vou pôr ela aqui agora, ó. Esse ponto bem aqui é o ponto central da minha circunferência. Agora sim. Então, ó, aqui a gente vai ter que pensar naquelas relações que a gente acabou de ver. Qual relação vocês acham que eu vou conseguir aplicar aqui daquelas que a gente viu? Central, inscrita, semi-inscrita, excêntrico exterior ou excêntrico interior? Enquanto vocês pensam aí, vou marcar aqui, ó. O arco que eu quero trabalhar é esse arco aqui, ó. É esse que ele quer saber o valor dele. E aí eu vou chamar de L. Já que a gente está dando o nome de L mesmo para medidas de arco, então vou chamar ele de L. Ó, se a gente observar, primeiro esse aqui, ó, que eu estou pintando de azul. Esse ângulo, já que ele está no meio, ele está saindo do centro, e ele está abrindo esse arco AB aqui, então a primeira relação que eu vou usar vai ser a relação central.
aquela primeira que a gente viu, ó, que é essa aqui. A central, se parte da origem, a medida do ângulo é a medida do arco. Então, o que eu já sei? A medida do arco, que é L, vai ser igual à medida do ângulo. Mas o ângulo, ele me deu em graus aqui, ele em uma expressão, ó, 4x mais 10. Vou escrever assim para quando vocês pegarem depois e for estudar, vocês lembrarem. Aqui eu usei a central. Já o outro ângulo, que agora eu vou usar aqui o verdinho, esse ângulo aqui, ele também abriu aquele arco AB, que a gente está querendo saber o valor, ou seja, esse L também vai valer para esse outro ângulo ali. Ó. Vou até colocar ele verdinho aqui também. E aí, só que esse outro ângulo, ele não está central. Agora ele está inscrito. Ele está partindo de dentro de um ponto da circunferência. E ele está totalmente inscrito, então ele não pode ser semi-inscrito. Isso quer dizer, então, que o meu L, a partir dessa outra aqui agora, ó, deixa eu colocar verdinho para vocês remeterem a cor, vai ser também a medida desse meu ângulo, 3x menos 10, só que a relação do inscrito é que ele é o dobro. A medida desse arco é o dobro da medida desse ângulo. Então, aqui, fazendo a distributiva, ó, ficaria 6x menos 20. Pronto. Aqui eu tenho, nesse caso aqui é um inscrito. O L mede isso aqui, mas o L também mede isso aqui, então a gente pode igualar essas duas informações, né? Então, 4x mais 10 é igual a 6x menos 20. Descobrindo o x aqui, a gente descobre a medida do ângulo, que é exatamente o arco que eu quero. Então, vou pegar esse 6x e passar subtraindo, vou pegar esse 10 e passar subtraindo também. Então, vai ficar 4x menos 6x é igual a menos 20 menos 10. Então, fica menos 2x é igual a menos 30. Se eu multiplicar tudo por menos 1 e passar esse 2 que está multiplicando, dividindo, vai ficar 2x igual a 30, x igual a 15, então. Pronto. Se meu x é 15, ou eu vou nessa ou eu vou nessa e descubro qual que é o valor do meu arco. Eu vou na primeira mesmo. Ó. Então, L vai ser 4 vezes 15, que é 60, mais 10, que é 70. Então, pronto. O valor do meu arco, portanto, o valor do meu arco é 70 graus. Fácil, gente, ou não? Esse exercício? Sim? Não? Mais ou menos? Gente, Tranquilo, assim, fazendo... meu Deus do céu. Próxima aula eu vou querer que vocês todos abram a câmera para eu ver a cara de vocês. Bom, eu vou interromper aqui, já vou despedir de vocês, porque falta menos de um minuto agora que eu tô vendo. Até amanhã, então. Amanhã a gente termina aquela partezinha e faz mais exercício, tá bom? Então, tchau, tchau. Até amanhã. Meus cachorros, eu não quero nem saber o que vocês estão fazendo lá. Deixa eles se matar. Tá? Tá falando pra mim.